Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de tipos e gêneros textuais, que já foi introduzido em algumas aulas anteriores, que quem quiser pode acessar através dos cards que estão no canto superior direito da tela. Vamos lembrar que gênero textual é um conceito relativo à situação em que um texto é produzido, ou seja, quando dizemos coisas do tipo escrevi uma carta, escrevi um e-mail, achei a notícia assustadora, adorei a propaganda, muito bem feito aquele artigo de opinião e por aí vai. Estamos falando de gêneros textuais. Tudo isso, carta, e-mail, notícia, etc, etc, são gêneros textuais. Nessa aula nós vamos abordar o gênero redação. A palavra redação vem do verbo redigir, ou seja, é tudo o que alguém escreve sobre alguma coisa. Se nós perguntarmos para o Google o que é redação, encontraremos a seguinte definição. A redação é um processo de escrita que tem por objetivo expressar, de forma analógica ou digital, as informações que queremos. Vamos usar essa definição. Entre os gêneros textuais que nós já abordamos, o artigo de opinião não deixa de ser uma redação do autor, já que o autor está expressando, através de palavras, sua própria opinião. O outro gênero que nós já abordamos, a notícia, aí já não é propriamente uma redação. É complicado dizermos que uma notícia é uma redação, porque o jornalista que escreve uma notícia não tem propriamente o objetivo de expressar aquilo que ele escreve. Escrever a notícia é, na verdade, um compromisso profissional que o jornalista tem. Bem, e essa aula está sendo postada na sexta-feira, dia 22 de setembro. Estamos com aquela sensação de que o ano já acabou. Para os vestibulandos, mais do que isso, a sensação de que o Enem está chegando. Então, já que nós estamos falando sobre o gênero redação, que tal falarmos sobre a redação do Enem? Primeiramente, vamos lembrar que a redação do Enem tem uma série de critérios de nota zero. Se você não estiver a par destes critérios, corre o risco de ter a redação zerada, sem nem imaginar por quê. Então nós convidamos vocês a acessar a nossa playlist de redação através do card que se encontra no canto superior direito da tela, que inclui, além dos critérios de nota zero, todas as 5 competências que são avaliadas pela banca do Enem. O que nós escolhemos para essa aula foi comentar uma redação premiada com a nota máxima do Enem em sua prova mais recente. Uma redação feita pela vestibulanda Analice Teixeira Freire, de Fortaleza, no Ceará. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Quem quiser conferir, o texto 1 é a redação dessa vestibulanda, enquanto que o texto 2 é a arte final da página da prova em que veio a proposta de redação. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Na proposta, o tema a ser desenvolvido é desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Entre os textos motivadores, o primeiro deles explicava quais comunidades e povos são esses. Lembrando que não se trata apenas de indígenas e quilombolas, mas também outros 26 que são reconhecidos oficialmente, além de alguns outros que nem sequer são incluídos na legislação. Então vamos ver de que maneira essa vestibulanda abordou o tema. Segue um quadro. Vejam o parágrafo Introdução,
onde o candidato deve dar uma ideia geral do texto, de modo a seduzir o leitor, mostrando sobre o que o texto fala, como também o que o texto fala sobre isso. Ou seja, como nós já aprendemos numa aula de coesão textual, que quem quiser pode acessar clicando no card que se encontra no canto superior direito da tela, esse parágrafo deve conter o tema da redação, ou seja, o que a redação fala, e o rema, que é o que a redação fala sobre esse tema. Então veja de que forma esse parágrafo responde isso. O tema desse texto é a desvalorização das comunidades tradicionais do Brasil, enquanto que o rema é tudo que nós estamos destacando em verde. Ou seja, como essa desvalorização é respaldada. Primeiro, pela pouca importância dada a essas comunidades no ensino básico e depois pelo preconceito contra elas que ainda rege o senso comum. Para seduzir o leitor, reparem como a redação menciona uma minissérie documental em que um indígena, ou seja, um indivíduo de um desses povos tradicionais do Brasil, propõe uma reflexão acerca da segregação de tais povos. Temos nesse parágrafo um pequeno desvio de convenção de escrita, porque a palavra sociogovernamental deveria ter sido grafada com hífen, o que constitui um desvio de convenção de escrita. Só que é o único momento em que esse desvio ocorre na redação, ou seja, não houve reincidência, de modo que o desvio foi desconsiderado. Agora vejam o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Reparem que aqui a redação discorre sobre o primeiro fator que, segundo ela mesma disse, respalda a desvalorização das comunidades tradicionais do Brasil, a invisibilização dessas comunidades no ensino básico. Os pontos principais desse parágrafo são esses que nós estamos destacando em vermelho. Nesses trechos, fica claro que a escola não ensina aos alunos a história desses povos originários. E com isso, a escola, que é um núcleo de integração social e informacional, tende a fazer com que os estudantes se tornem futuramente cidadãos comuns sem conhecimento da importância dessas comunidades e, por conseguinte, que contribuirão para a desvalorização dessas comunidades. Agora vejam o segundo parágrafo de desenvolvimento. Em termos de coesão com o parágrafo anterior, primeiramente temos o advérbio ademais. Mas, além disso, temos também uma manutenção temática, nesse trecho que nós estamos destacando em vermelho. Ou seja, o fator de desvalorização das comunidades tradicionais mencionado no parágrafo anterior, que era a exclusão no sistema educacional, passa a ser um dos fatores desse segundo fator de exclusão, que é o conjunto de preconceitos presentes no senso comum. As ideias principais desse parágrafo são essas que nós estamos destacando em vermelho. O senso comum e o já mencionado fator escolar fazem com que algumas etnias se sintam superiores a outras, o que gera uma estigmatização. E o resto do parágrafo mostra como essa estigmatização começou com a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, na ocasião do descobrimento do Brasil. Reparem ainda que esse parágrafo comete um pequeno erro de concordância. Não será mais um desvio gramatical além daquele que nós observamos no primeiro parágrafo? Sim, só que não houve reincidência de nenhum desses erros. Ou seja, eles merecem ser desconsiderados. Por fim, o parágrafo de conclusão deve retomar o ponto de vista defendido na forma de uma conclusão das ideias apresentadas, devendo ainda
no caso da redação do Enem, apresentar uma proposta de intervenção. E, de fato, a redação nesse parágrafo retoma a problematização referida no parágrafo de introdução nesse trecho que estamos destacando em vermelho agora. Esse trecho repete uma ideia já mencionada no parágrafo de introdução. Reparem que o que está destacado em vermelho no parágrafo de conclusão é, em outras palavras, quase que exatamente o que foi dito no parágrafo de introdução. Mas na conclusão está escrito depois que a redação já discorreu sobre cada um dos fatores que apontou como responsáveis pela desvalorização dos povos nativos. Na redação do Enem, a conclusão deve conter uma proposta de intervenção, que deve conter, em primeiro lugar, um agente, além de uma ação a ser promovida por esse agente, o modo como essa ação vai ser realizada, a finalidade dessa ação e um detalhamento de qualquer um desses fatores já mencionados, que no caso dessa redação foi a finalidade que foi detalhada. O que está destacado em vermelho, de fato, funciona como uma proposta de intervenção. Só que nem o manual da prova e nem o edital menciona nada contra haver mais de uma proposta de intervenção. E nós podemos considerar isso que nós estamos destacando em vermelho agora como uma segunda proposta de intervenção, ainda que incompleta, porque nessa proposta de intervenção estaria faltando o modo e o detalhamento. Bem, para se fazer uma boa redação do Enem, é necessário que o candidato tenha tido um repertório de práticas durante o ano de preparação. De qualquer maneira, estamos falando sobre gênero textual. Então reparem que quando nós falamos em fazer uma redação, a redação é um gênero textual. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando com outras pessoas as nossas videoaulas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.